no meio do povo. Porém, tudo isso era muito perigoso para os poderosos, num mundo de dominação capitalista, de aproveitadores de mão de obra barata. O país vivia um regime de opressão e de perseguições políticas. Todos os movimentos que parecessem contrários ao que se chamava segurança nacional eram sufocados e seus líderes presos e torturados. Dom Marcos e os seus colaboradores passavam a ser investigados e denunciados. Começou a haver perseguição. A gente não pode se esquecer de que a época de 64, 70, 68 não é a época de hoje. Pô. Às vezes se sentia vigiado de todo lado. Esses grupos de reflexão geralmente tinha alguém que era chamado na época de dedo duro, né? Então, quando se propunha renovação, um esforço maior para a melhoria do povo, isso era enxergado aí como subversivo. Padres de sua diocese tornavam-se réus em inquéritos militares. Houve, desde o começo, por parte dos segmentos mais conservadores, uma reação contra toda a pastoral da diocese. E aí, então, esse movimento, esse trabalho, então, foi, assim, olhado pelos movimentos das autoridades, né, militares, como fosse um movimento contra a própria Revolução de 64. Padres que eram os coordenadores da pastoral, então esses foram realmente aqueles que foram incriminados, né, pela Revolução de 64 como sendo os principais responsáveis. E aí, então, inclusive eu e mais 7 companheiros, né, todos fomos aí processados e julgados em Juiz de Fora por esse trabalho que nós fazíamos. E tivemos nisso aí um apoio, uma solidariedade, uma coisa extraordinária de Dom Marcos Noronha, que em momento nenhum ele se acovardou, em momento nenhum ele se retraiu, tá vendo? Deu todo o apoio, estando solidário, estando presente, inclusive, no dia do nosso julgamento, na qual nós fomos submetidos na ID4 em Juiz de Fora. Paralelamente, a corrente conservadora da Igreja no Brasil não via com bons olhos este movimento pastoral chamado Igreja Povo. As proposições do Concílio Vaticano II não eram bem assimiladas por ela. Mas o trabalho de Dom Marcos, o trabalho que a Diocese de Itabira estava fazendo, não foi reconhecido por eles. Começaram a criticar, começaram a zombar. Chegou a ponto de Dom Marcos, numa reunião, lá, bispos que não queriam aceitar, alguns bispos de Minas que não queriam aceitar essa coragem de Dom Marcos, essa renovação que ele veio trazer, começaram a criticá-lo. Chegou a ponto de Dom Marcos, isso ele me falou, sabe? Dom Marcos falou assim: eu um dia cheguei na reunião, fui cumprimentar os bispos, e um bispo virou, não quis cumprimentar. Ele sentiu muito aquele desprezo. Havia uma crítica violenta a ponto do cardeal de São Paulo uma vez falar com o padre: você quer fazer isso? Vai para a Diocese de Itabira. Isso me ofendeu assim, mas violentamente. Havia essa crítica dos bispos, até para o jornal, né, artigos contra a diocese aqui, né, havia muito. Roma, informada sob a ótica dos conservadores, recriminava incessantemente a prática da pastoral adotada por Dom Marcos. Somava-se a isso a pressão do governo da ditadura militar sobre seus padres e colaboradores. Aí, no dia 10 de novembro de 1970, descontente e decepcionado com a igreja, tão diferente daquela em que ele acreditava, a Igreja Povo, Dom Marcos Noronha escrevia carta ao núncio apostólico, formalizando a sua renúncia à Diocese de Itabira, deixando imediatamente a cidade. No dia seguinte, numa madrugada fria e com nevoeiro, os moradores da Praça Monsenhor Felicíssimo, em Itabira, acordavam com um estrondo, diferente daqueles habituais provocados pelas explosões nas minerações vizinhas. É que parte da centenária Igreja do Rosário tinha desabado, como se fosse de areia. Correu um boato de que era um castigo de Deus pela saída do bispo. Porém, tecnicamente, concluíam que uma obra de aterro, feita há alguns anos na parte lateral da igreja, poderia ter provocado o deslizamento do terreno,
ocasionando desabamento. Como acontecera em Guaxupé, também a comunidade da Diocese de Itabira dividia-se com a sua saída. Enquanto as autoridades políticas locais e as pessoas que não apoiavam a sua pastoral comemoravam, o povo chamado por ele a falar, a reivindicar os seus direitos, e os religiosos que se engajavam no seu projeto sentiam-se desprotegidos e órfãos de sua liderança segura e participativa. Naturalmente, Guaxupé seria o destino de Dom Marcos. Ele acreditava que o retorno à sua terra lhe daria forças e condições para superar essa adversidade, que pensava ser transitória. Quando Dom Marcos deixou Itabira e voltou, o ambiente ficou meio pesado. Ele se sentia um pouco retraído, não gostava muito de sair de casa, achando que estava sendo meio rejeitado. Então os amigos, os mais íntimos, como eu, que frequentava muito a casa, a gente visitava, fazia companheirismo, conversava. Passou muitos pedaços dificílimos com a igreja, o Marcos passou. E passou uma época que ele não frequentava nada assim, não ia aqui na igreja, ele frequentava o Padre Olavo, a igreja do Padre Olavo. Na verdade, Dom Marcos tinha somente renunciado à Diocese de Itabira, pois continuava bispo e adotava no cotidiano o comportamento de um sacerdote. E queria só mudar a sede. Ele ficaria em qualquer outro lugar. E o núncio apostólico sinalizou para ele a possibilidade de uma diocese, Ribeirão Preto, parece-me, lá em São Paulo. Após a sagração do Dom Estevão, foi chamado à sacristia pelo núncio apostólico. E aí o núncio que o chamou disse a ele que tinha uma denúncia muito grave a respeito da pessoa dele. Quando o núncio me chamou lá em Três Corações, na sagração do Dom Estevão, chamou-no na cúria, me ofereceu um cigarro e de supetão me falou assim: olha, lá na reunião de São Paulo, foi uma denúncia para a Congregação Sagrada Secretaria de Estado, que lá na reunião de São Paulo você dormiu com 2 freiras e uma moça. Eu caí do céu assim no chão e não tive nem palavras para responder para ele, que essa reunião de São Paulo, Valdir, Luiz e eu quase não dormíamos, 3, 4 horas por noite, nós fazíamos reunião com o padre dia e noite, porque os padres queriam invadir a CNBB. Mais tarde, ao ser oficialmente consultado sobre a autoria da denúncia, o núncio lhe diria literalmente tratar-se de um erro de nomes, de alguma vingança política. Dom Marcos Noronha, então, se tornava o cidadão leigo Marcos Antônio Noronha. Morando em Guaxupé, dedicava-se à sua grande vocação, ensinar. Olha, eu acho que o educador Marcos, porque eu vejo 3 Marcos assim bem distintos: o educador, o escritor e o religioso, né? Eu acho que nesse momento o religioso então vai se apagando e vai aparecendo a figura do educador. Por necessidades pessoais e profissionais, mudava-se para São Paulo, indo trabalhar na FEPASA, uma empresa de estradas de ferro pertencente ao estado de São Paulo, onde ficaria pouco tempo.